ensaio fotográfico que eu fiz. Eu não era poderosa ainda. E eu apenas seguia as suas dicas do Instagram. Mais nada. Somente as suas dicas, as suas lives e a semana da autoria. Mais nada. E aquele ensaio fez algo na minha mente, assim, fotos que jamais eu tinha feito. Eu com uma D90 com a lente do kit. O impacto foi tão grande que no casamento da noiva eu não estava mais com a lente do kit. Eu estava com uma segunda câmera, que é a câmera que eu estou no momento, que é uma D7000, com uma lente 35mm. Hoje a procura está grande. Eu tenho pessoas me procurando já para casamento, para você ter uma ideia, de 2021. Eu nunca imaginei isso. Sim, é gostoso, é prazeroso. As pessoas me procurarem, têm esse desejo. Antes, um ensaio fotográfico meu era em torno ali de 200, 350 reais. Eu não podia passar disso. Hoje, o meu mais barato é 700 reais. Então, assim, eles falam, a Sara vai fotografar. Se não for a Sara, eu não quero. Então, isso é prazeroso. Você ouvir. Se não for as fotos da Sara, eu não desejo. E quando eu ouvi isso, eu falei, uou! Olá, olá! Seja muito bem-vindo à Semana da Autoria. Aqui é Robson Kunz, fotógrafo de casamentos, eventos, ensaios e famílias. E durante essa semana eu vou te mostrar como se tornar um fotógrafo desejado pelos clientes e dobrar o seu faturamento. Se você seguir exatamente o que eu vou te ensinar nessa série de vídeos, você terá uma identidade tão forte a ponto de fazer uma fotografia com autoria e cobrar 2 vezes mais pelo seu trabalho. Vai perder a insegurança na hora de fotografar ensaios e eventos, dominar a direção de pessoas, criar um estilo e uma identidade própria, tornando a sua fotografia tão única e tão especial que ela será realmente desejada pelos seus clientes. Tudo isso através do método Poder da Autoria. Você vai aprender a criar o seu diferencial para se tornar desejado pelos seus clientes, independente do tamanho da sua cidade. Se você está só começando ou já tem um tempo na fotografia, mas quer que as pessoas paguem bem pelo seu trabalho. Afinal, é assim que você vai atingir os clientes certos e dobrar o seu faturamento. Durante essas 3 aulas, eu vou te apresentar minhas ferramentas de técnicas de fotografia: luz, composição, direção de pessoas, percepção e como capturar os momentos decisivos para o seu cliente perceber o valor na sua fotografia. Além disso, eu vou te ajudar a desenvolver uma mentalidade de crescimento e dedicação, que eu tenho certeza que vai transformar a sua fotografia e também a sua carreira. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 3 erros que você não pode cometer e que irão acabar com a sua carreira de fotógrafo, te deixando mais longe do sonho de ser um fotógrafo desejado e ser bem pago pelo seu trabalho. O fato de você estar aqui hoje, vendo esse vídeo, mostra que você aí está buscando algo diferente para sua fotografia. Mostra que você não quer ser mais um fotógrafo fazendo mais do mesmo como a maioria dos seus concorrentes. Ou talvez você esteja aqui porque está cansado de ter aquele famoso branco na hora do ensaio, ter um bloqueio criativo na hora de criar poses e dirigir pessoas, e até acha que nos seus eventos e casamentos não acontece nada de diferente. E só por isso você não tem fotos diferentes. Ou é aquele fotógrafo que na hora do orçamento fica totalmente bloqueado porque não sabe o que falar com seus clientes e dá aquela travada quando precisa falar o valor. Então fica tranquilo, vem comigo porque você está no lugar certo. Eu vou te mostrar um método que eu criei e que vai tornar você aí um fotógrafo desejado a ponto de dobrar o seu faturamento. Porque além de eu mesmo ter enfrentado todos esses desafios e conseguido superá-los, eu ajudei e vi de perto essa transformação acontecer com centenas de alunos que passaram pelo meu método. Como o William Perim, que encheu a sua agenda do ano fotografando casamentos, formaturas e 15 anos, mesmo morando em uma cidade relativamente pequena com apenas 27 mil habitantes. Atraiu os clientes certos para o seu negócio, dobrou seu faturamento e hoje é desejado pelos clientes. Ou como a Evelyn, que conquistou os clientes certos, tornando-se desejada e dobrou o valor da sua fotografia. Ela é fotógrafa de ensaios e família e com apenas 1 ano e meio de fotografia, coleciona mais de 90 fotos premiadas e 89 delas após o método Poder da Autoria. Em 2019, foi a vencedora do Lente de Ouro na categoria Família, levando 2 prêmios, fotógrafa de família mais premiada do ano e a fotógrafa de família do ano Brasil pela Inspiration Photographer.
Mas mais do que os prêmios, a Evelyn evoluiu muito na fotografia e na sua carreira. No início eu cobrava R$300. Um aniversário que eu ficava, sei lá, 5, 6 horas. Hoje o meu aniversário de 3 horas eu cobro 1.100. O ensaio eu também cobrava acho que 300. Hoje eu cobro 1.200. Nossa, eu achava muito utópico um dia eu ganhar um selo, né? E hoje eu sou a fotógrafa mais premiada de 2019, com quebra de recorde de toda a associação. Né? O antigo recorde era 34, agora estou com 48. É uma meta grande, assim, né? Para quem achava que um selo era muita coisa já. E aí fui surpreendida como fotógrafa do ano. Esse eu não esperava de jeito nenhum. Como o Jesus, que tem sua empresa de fotografia há apenas 2 anos e dobrou seu faturamento de um ano para o outro. Ele conquistou uma fotografia que é verdadeiramente a sua cara, com identidade, e por isso consegue atrair os clientes certos e que valorizam o seu trabalho. Agora você pode estar se perguntando como eu sei disso ou como eu desenvolvi esse método de trabalho que me tornou um fotógrafo desejado e dobrou múltiplas vezes o meu faturamento, que tornou a minha fotografia reconhecida no Brasil inteiro, me fez ganhar mais de 150 prêmios, ser o vencedor do Lente de Ouro como o melhor fotógrafo de casamento do Brasil em 2017 e em 2018 ter um casamento premiado como a 6ª melhor história de casamento do mundo pela Fearless Photographers. Essa que é a maior e mais concorrida associação de fotógrafos de casamentos do mundo. E melhor de tudo isso, ter conquistado tantos sonhos na minha vida pessoal vivendo apenas de fotografia. Pois então, o que acontece é que na verdade nem sempre foi assim. Há 14 anos atrás, quando eu comecei na fotografia, a fotografia não era exatamente como é hoje. Era tudo ainda mais engessado, não existia um método para se diferenciar e por isso ninguém fazia nada fora do padrão. Parecia que era necessário fazer sempre as mesmas fotos, todo mundo sempre posando e olhando para a câmera. Como se a única forma para sobreviver de fotografia fosse seguir essa maldita receita de bolo. Nessa época, os clientes não valorizavam o meu trabalho e eu acabava caindo na briga por preço. Eu entrei na fotografia lá em 2006 e comecei fotografando ensaios nas pracinhas da minha cidade e lembro que costumava culpar o meu contexto. Acreditava que o cenário nem sempre eram os melhores. Não tinha nada de diferente, eram lugares comuns, com uma luz péssima e um fundo sempre caótico. E essa mesma culpa eu também colocava nos lugares onde eu comecei a fotografar casamentos, que eram em igrejas ou no salão comunitário dos bairros aqui da minha cidade. Sabe aqueles ginásios de esporte que durante a semana recebem as crianças da escola para jogar futebol e vôlei? Essa foi a minha realidade onde fotografei por muito tempo. Era uma época que eu praticamente pagava para trabalhar com fotografia. O primeiro casamento que fotografei, obviamente, foi em um desses lugares. Uma igreja no interior de Picado Café, cidade onde moro e que tem um pouquinho mais de 5.000 habitantes. Quando eu mostro essas fotos de quando comecei, dá para perceber que eu não dominava a técnica. Mal sabia fotometrar, compor e muito menos dirigir as pessoas. Por conta disso, eu tinha que fotografar de tudo o que você possa imaginar. Batizado, primeira comunhão, confirmação, primeiro aninho, evento das escolinhas, evento institucional, formatura, 15 anos, casamento, todos os tipos de ensaio, gestante infantil, 15 anos, casal, tudo mesmo. Mas até aí, tudo bem. O que eu não conseguia era me conformar que para sobreviver eu precisava fazer igual a que todos os outros fotógrafos faziam, mas ao mesmo tempo eu morria de medo de fazer algo diferente. O que eu mais pensava era, será que as pessoas vão gostar de algo diferente? Será que isso vai vender? E se eles não gostarem, vão me criticar? Será que vou conseguir ganhar dinheiro com a fotografia? Pensava, inclusive, que não era possível fazer diferente ou um bom trabalho a menos que eu fotografasse os melhores casamentos, com as melhores decorações, nos melhores locais de festa e com os melhores e mais caros equipamentos. Mas eu não tinha grana para isso e muito menos conseguia chegar nesse público. Eu estava de saco cheio que a única diferença entre eu e os outros fotógrafos no mercado era o meu preço ser sempre o menor. Eu comecei a não mais aceitar que todos os fotógrafos deveriam seguir sempre a mesma receita. Eu precisava fazer algo para mudar isso. Fotografia tinha virado meu sustento, eu não tinha mais escolha, precisava ganhar dinheiro com ela. E ser apenas mais um no mercado, fazendo igual a todos os outros, não estava dando certo.
Eu não podia seguir fotografando no automático, sem motivação e continuar com essa insegurança de não mais dominar as técnicas e não conseguir entregar um resultado que os clientes realmente desejassem. Foi aí que eu comecei a perceber que existe uma grande lacuna no mercado e que os fotógrafos ainda não tinham percebido. E então eu decidi arriscar, resolvi dar um basta, fui pro tudo ou nada. Desenvolvi e criei um método baseado na autoria e comecei a aplicá-lo com todas as minhas energias. Era a minha última cartada como fotógrafo. Comecei a me dedicar e aprofundar e investir em estudos que não aconteciam na minha cidade e na maioria das vezes nem no Rio Grande do Sul, fazendo com que eu tivesse que viajar horas e horas de ônibus em busca desse conhecimento e gastar uma grana que eu ainda não tinha. Apesar de ter sido uma época bastante difícil, de ter que descobrir o que fazer para mudar a minha vida, tive que trabalhar até altas horas, editando, buscando por cliente. Fiquei noites e noites sem dormir, estudei e trabalhei duro para não virar o mês no vermelho. Mas com muita dedicação, insistência e talvez até teimosia, com o passar do tempo e muita prática, eu passei a dominar as técnicas e também a desenvolver um método e uma forma diferente de executar as fotografias dos meus ensaios e dos meus casamentos, que me tornou desejado pelos clientes e dobrou múltiplas vezes o meu faturamento. Eu provei que dava para fazer uma fotografia diferente baseado no meu método e ganhar dinheiro com a fotografia. Aos poucos, isso começou a chamar a atenção das pessoas da minha cidade e das cidades vizinhas. Elas passaram a procurar aquele fotógrafo que fazia umas fotos diferentes de que todos estavam acostumados a ver. Fotos espontâneas, divertidas, sem pose, que transmitiam sentimentos e emoções. Com a ajuda da internet, isso começou a se espalhar. Meu trabalho começou a ganhar volume, visibilidade, reconhecimento, até chegar a um ponto em que me deparei com a minha agenda lotada, chegando a fazer 69 eventos e centenas de ensaios lá em 2010. Eu provei que o meu método funcionava. Foi aí que a chave começou a virar. Em 2011, depois de muito trabalho duro, recebi um convite para participar de um evento para 600 fotógrafos, sendo intitulado como Fotógrafo Revelação do Ano no Rio Grande do Sul. Esse reconhecimento veio por conta de número de clientes que eu conquistei e por ter conseguido tornar a minha fotografia desejada. Depois, em 2013, eu ganhei o prêmio de melhor álbum de casamento do Brasil e com parte da premiação ganhei uma viagem para Nova York. E a partir desse momento começaram a surgir convites para palestrar por todos os cantos do Brasil. Fotógrafos interessados em conhecer o meu método. E foi aí que a ficha caiu. Eu passei a entender que eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas que eu estava fotografando, mas também poderia passar esse propósito, encurtar o caminho de milhares de outros profissionais que estavam querendo se tornar fotógrafos desejados pelos seus clientes, assim como eu, mas sem perder o tempo que eu perdi. Então, tomei esses dois objetivos como foco na minha carreira. E foi assim que surgiu a primeira edição do meu workshop, com o método Poder da Autoria, que ajuda fotógrafos a dobrarem os seus faturamentos e serem desejados pelos seus clientes. Desde então, nos últimos anos, aconteceram mais de 80 turmas desse workshop em 17 estados do Brasil, somando 3.289 fotógrafos que aplicaram o método. Foram mais de 50 palestras e passei a fotografar ensaios em casamentos em todo o país. E detalhe, isso tudo foi possível mesmo morando em uma cidadezinha de 5.000 habitantes, no interior do Rio Grande do Sul, onde construí o nosso estúdio de 700 metros quadrados, que sempre foi um sonho da nossa família. E isso só foi possível porque eu criei um método que tornou minha fotografia tão desejada pelos clientes, a ponto de dobrar não uma, nem duas, nem três, mas 8 vezes o meu faturamento. Mas você pode estar se perguntando como ele conseguiu tudo isso? Será que isso funciona para outros fotógrafos? Eu vi de perto centenas de alunos que, através do método Poder da Autoria, conseguiram alcançar os seus objetivos, tornaram-se desejados pelos clientes e dobraram os seus faturamentos.
Por outro lado, eu vejo que a grande maioria dos fotógrafos nem sequer imagina que diariamente cometem os erros que colocam as suas carreiras em risco, deixando-os desmotivados, pois apesar de todos os seus esforços, os resultados não vêm e acabam pensando que o problema são suas cidades, os seus clientes ou até mesmo a concorrência. Lamento te dizer, mas culpar os outros é muito mais fácil do que identificar os nossos próprios erros, não é mesmo? Mas fica tranquilo, eu vou te ajudar a identificar 3 dos maiores erros que podem acabar com a sua carreira de fotógrafo e, obviamente, te impedem de se tornar um fotógrafo desejado e assim dobrar o teu faturamento. Pega papel, caneta, presta atenção e vem comigo. Depois me conta nos comentários abaixo desse vídeo aqui se já aconteceu alguma dessas situações com você. Erro número 1, não estar tecnicamente preparado. Talvez você já tenha passado por uma situação parecida. Você fecha um ensaio, chega no dia, os clientes estão cheios de expectativa e na hora de clicar acaba dando aquele famoso branco. Você fica nervoso, não sabe como dirigir o casal ou quebrar o gelo, a insegurança toma conta e você acaba fazendo igual a todos os outros ensaios, de forma mecanizada e não natural. E pior, sem querer, coloca a responsabilidade nos seus clientes para que eles criem e sugiram poses dizendo para eles o clássico "fiquem espontâneos". Esse sentimento de que o que faço agora já passou pela sua cabeça em algum momento. Eu também sofri com isso lá no início da minha carreira e hoje consigo perceber com muito mais clareza o que fazer para contornar essa situação e criar uma fotografia espontânea e desejada pelos clientes. Agora, se você fotografa eventos, precisa estar atento à sequência de acontecimentos, saber se posicionar nos locais certos para não perder os momentos, como o beijo, as entradas, as alianças, o parabéns nos aniversários e tantos outros que são importantes para os clientes e que sabemos não se repetem. Mas mais do que isso, não percebe os momentos decisivos que sempre acontecem no meio desses outros momentos que chamo de previsíveis e comuns e que a maioria dos fotógrafos nem sequer enxergam, vindo para casa com uma sensação de que nada de diferente aconteceu nos seus eventos e só por isso não fez fotos diferentes. Você já teve esse sentimento? Você percebe que a grande questão aqui é que todo fotógrafo deve dominar o equipamento, a luz da foto, a composição da cena, a direção de pessoas, dominar técnicas fotográficas e da sua câmera que otimizem esse trabalho, como ter um guia de poses, por exemplo, para que no momento do ensaio você tenha toda a segurança para fazer a sua fotografia e torná-la desejada. Dominar a técnica é um dos principais passos para você alcançar isso, até porque é o impacto que as pessoas mais percebem. Como os alunos do Poder da Autoria que estão surpreendendo seus clientes com uma fotografia autoral. A partir do momento em que você domina a técnica fotográfica, você fica mais seguro e performa melhor. Evita os brancos, os bloqueios criativos e sabe exatamente como orientar os clientes durante os ensaios. Sua postura e confiança na frente deles muda. Você consegue se conectar e conquistar a confiança deles, a ponto de toparem fazer qualquer foto com você. Seu trabalho passa a ser valorizado e desejado, podendo cobrar mais, trabalhando menos e aumentando o seu faturamento. Erro número 2, fazer somente o necessário. Este erro é confortável, prazeroso e traiçoeiro. E a grande maioria dos fotógrafos comete esse erro. Fazer somente o necessário vem de encontro com os fotógrafos que só fazem mais do mesmo, que aplicam uma receita de bolo e pronto, acabou. Fazer somente o necessário é fazer apenas aquilo que os outros fotógrafos já estão fazendo. Clicar pouco, arriscar pouco, entregar somente aquilo que você prometeu e o cliente já espera. Isso é estar na zona de conforto. E essa zona de conforto é o que mais impede os fotógrafos de se destacarem. Essa zona de conforto é um dos principais motivos pelo fim de suas carreiras, de forma lenta e sem nem mesmo perceberem essa situação, deixando os fotógrafos estagnados e sem clientes. Esse erro leva para a briga de preço com os concorrentes e nada mais. Concorda comigo que se a fotografia não tiver algo diferente e especial, o cliente irá sempre optar pelo mais barato? Posso apostar que você conhece um fotógrafo que está passando por isso neste exato momento. Está na zona de conforto, sem clientes, fazendo mais do mesmo, reclamando do mercado e brigando por preço.
Quando o fotógrafo não consegue ter um diferencial, ele prefere se manter na bolha de preços baixos do que arriscar, estudar e fazer diferente do que o mercado está fazendo. Prefere continuar mentindo para si mesmo e pensando que suas fotos estão boas porque os seus clientes não reclamam e até dizem que gostam. Mas eu vou te falar, esse é o mesmo fotógrafo que continua reclamando que os clientes sumiram misteriosamente e os poucos que restam só querem o tal do preço. Isso é a prova que você não está fazendo um trabalho desejado. Eu vou te falar, se conformar e fazer somente o necessário é o tipo de pensamento que só te leva para baixo. É uma desculpa que te mantém na zona de conforto e te deixa cada vez mais longe de alcançar o reconhecimento, ser desejado pelos clientes e ganhar mais dinheiro. Cometi muito esse erro no começo da minha carreira, mas com o tempo eu entendi que para isso mudar eu precisava fazer algo diferente. Eu precisava dominar as técnicas fotográficas que os outros fotógrafos não dominavam. Somando isso ao meu método, eu fiquei seguro para assumir o risco, sair da minha zona de conforto, experimentar o fato de ser único, pensar em ângulos diferentes, luzes diferentes, fotografar momentos diferentes e, principalmente, fazer fotos que os meus clientes desejavam. Essas são algumas das técnicas que desenvolvi e que irão levar a sua fotografia para outro nível. Técnicas que tornam fotógrafos comuns em fotógrafos desejados e que vão fazer você dobrar o seu faturamento. Continua comigo que eu vou te ensinar como eu faço essas fotos, mostrando na prática com vídeos da GoPro em cima da minha câmera durante um ensaio e um evento. Erro número 3. Não dominar os pilares da fotografia. Outro grande erro dos fotógrafos é não dominar os 3 pilares básicos da fotografia, que são luz, composição e os momentos. Infelizmente, a maioria dos fotógrafos iniciantes, até mesmo os mais experientes, acabam pecando em um ou até em 2 desses 3 pilares. E isso os bloqueia de melhorar suas fotografias para conquistar novos clientes. Eu já cometi muitos desses erros. E para você entender que tipo de erro eu estou falando, eu vou me expor e lhe mostrar as minhas fotos antes do método que eu criei com o intuito didático de despertar em você o que levei anos para perceber. Talvez você ria de mim e nem acredite nas fotos que eu vou te mostrar, mas vou deixar meu ego de lado para que você veja como a minha fotografia era comum. Vou correr esse risco, me expor, para te ajudar a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Falando no pilar da luz, para mim, um dos principais elementos de um ensaio é a iluminação. E baseado nela que você vai definir onde e como irá posicionar as pessoas para daí então escolher a composição. Se você está fotografando um ensaio e não domina a luz natural, por exemplo, você pode acabar posicionando as pessoas em um local que a luz cause mais problemas do que soluções. Sem falar no uso do flash ou do LED, que se você não tem o domínio, costumam causar um grande pavor quando você tiver que usar. Quem já teve uma dor de cabeça para entender o seu flash? Dá uma olhada nessas fotos que eu fazia antes de dominar o pilar da luz. Posicionar as pessoas na sombra e o fundo ter alta luz, levando o olhar mais para o fundo da cena do que para a pessoa que estamos fotografando. Ou ainda iluminar de baixo para cima, gerando as temidas sombras desagradáveis no rosto e também no fundo. Ou ainda posicionar as pessoas de forma errada na luz, criando dificuldades na fotometria, onde uma parte do corpo fica estourada de tão claro e as outras escuras. Quando dominamos a luz, tudo fica mais fácil. Dá uma olhada nessas fotos que fiz após dominar o método Poder da Autoria. Saber qual a melhor hora para fotografar, como e onde posicionar as pessoas, para onde elas devem olhar para que a luz favoreça sua beleza, passando inclusive sentimentos com aquela luz suave e gostosa do pôr do sol, ou até mesmo aquela luz dura de tensão e mistério em uma festa. Dominando todos os tipos de luz, conseguimos realizar fotos que surpreendem as pessoas, que tornam a nossa fotografia desejada. A iluminação é um dos principais pilares da fotografia e com ela que mostramos nosso domínio estético e transmitimos beleza. É como fazer uma obra de arte, utilizando a luz e sombra para fazer uma boa foto. Quando o fotógrafo sabe usar os recursos do seu equipamento e a luz certa para cada situação, as fotos expressam qualidade e elegância que surpreende os clientes. Já o segundo pilar da fotografia é a composição, que para mim é organizar o caos. Fazer com que as pessoas entendam de forma muito clara a mensagem que o fotógrafo quer transmitir com aquela imagem. A falta de domínio de técnica, de composição é facilmente percebida pelos clientes.
Nem sempre eles sabem o real motivo de por que não gostam de uma foto, mas inconscientemente isso acontece porque a imagem está bagunçada, suja, tem sobreposição e não prende o olhar no ponto certo da cena. Dá uma olhada nessa foto. A linha do horizonte está torta, sem motivo, dando uma sensação de queda na imagem. Essa outra, não tomei cuidado com o fundo, mostrando as lixeiras. Já nessa outra, a ideia era fotografar no verde. Mas veja como as árvores mais atrapalham na composição da cena do que ajudam. A menina está no centro da imagem, com galhos saindo de trás da cabeça, a composição tá chata, monótona, sem movimento algum. Eu não sei se você consegue perceber, mas o pior de tudo é que a árvore sobrepõe o braço da menina. E se for olhar com calma, parece que ela nem braço tem. Talvez você esteja rindo agora, mas esses erros são mais comuns do que você imagina e talvez estejam acontecendo nas suas fotos também, sem você nem perceber. Por isso é importante ter cuidado com o fundo da nossa fotografia, buscando colocar o assunto principal em espaços neutros, eliminar problemas que só distraem a atenção da mensagem a ser transmitida e levar o olhar do espectador aonde eu quero. Conhecer, entender, saber quais, quando e como aplicar as regras de composição nas nossas fotografias e até mesmo quando é interessante quebrá-las. Assim, conseguimos uma fotografia com uma estética perfeita, linhas, formas, geometrias, tudo devidamente no seu lugar e alinhados, dando inclusive uma pegada artística no nosso trabalho. E agora, um dos mais incríveis pilares da fotografia, o momento. Existem dois tipos de momentos. Um deles é o que eu chamo de previsível e o mais conhecido por todos, que são aqueles que todos fotografam, até mesmo aquela tia com um iPhone no meio da cerimônia consegue fazer. As entradas, as alianças, o beijo, fotos óbvias e até necessárias, mas que não encantam, não impressionam, não criam desejo nas pessoas. Fotos que acabam sendo engessadas, sem movimento, como nos ensaios, por exemplo, que são apenas aquelas fotos posadas e chatas que todos fazem, sempre iguais, que não mostram o jeito e a personalidade real do cliente. Já o segundo tipo de momento são os momentos decisivos, que são a cereja do bolo e que mais impactam e chamam a atenção nas fotografias. São fotografias feitas naquele milésimo de segundo, que faz toda a diferença. Fotografias que impressionam, surpreendem e mostram como as pessoas de fato são, o seu jeito, as suas expressões, a sua personalidade. Para você entender como eu consigo essas fotos e lhe provar que esse tipo de foto de momento decisivo também acontece nos seus eventos, mas que talvez você ainda não esteja enxergando, vou te mostrar na prática com vídeos feitos com a GoPro em cima da minha câmera durante os casamentos que fotografo. Essa dinâmica eu utilizo no meu curso completo Poder da Autoria, para ensinar e levar os alunos junto comigo dentro dos eventos que fotografo e mostrar como devem se preparar e desenvolver técnicas para conseguir fotografar os momentos decisivos. Vamos ao vídeo. Fique atento, eu vou te mostrar a diferença entre o momento previsível e o momento decisivo. Então, esses são os momentos previsíveis que eu acabei de te falar. Tenho certeza que esse tipo de momento acontece nos teus casamentos. O alto da cruz. Chame responsabilidade. Papa Francisco, num documento recente sobre o matrimônio e sobre a vida em família, ele diz que o casal que se une em matrimônio diante do altar de Deus, ele deve refletir o amor que o pai tem pelo filho e o amor que o filho tem pelo pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são tão unidos, são tão amor, que eles geram vida para a humanidade. Então, por favor, nos ajudem a percebermos em vocês que já estamos percebendo o amor de Deus. A segunda palavra que partilho com vocês, queridos noivos, por enquanto noivos, dentro de alguns minutos esposos. A segunda palavra que gostaria de partilhar com vocês é esta. Bingo! Tá aí o momento decisivo. Está vendo como os momentos simples podem se tornar fotografias incríveis quando dominamos o pilar dos momentos decisivos? Eles acontecem bem na nossa frente o tempo todo. Você até pode achar que a primeira foto já estava boa e de fato é uma boa foto. Mostra a mãe, as crianças ali sentadas durante a cerimônia de casamento.
Mas a segunda foto tem muito mais história. Dá para ver e sentir as expressões de cada um deles. Somos capazes até de escutar novamente o sobrinho da noiva gritando e chamando a atenção de todo mundo durante a cerimônia. Esse é o poder do momento decisivo. Eternizar aquele milésimo de segundo que será lembrado e comentado para sempre na história dessas famílias e que a maioria dos fotógrafos, infelizmente, não estão preparados para enxergar e muito menos fotografar esses momentos da forma certa. Esses são apenas alguns dos aprendizados que tive ao longo de 14 anos de carreira na fotografia, que me tornaram um fotógrafo desejado. Foi o método que eu desenvolvi e que me possibilitou dobrar múltiplas vezes o meu faturamento. E isso é só o início do que eu vou compartilhar com você ao longo da semana. O intuito aqui é gerar inquietação, para que você se questione sobre o que está fazendo para se tornar um fotógrafo desejado pelos clientes e dobrar o seu faturamento. Sem se preocupar com seus concorrentes, ou se limitar à sua cidade, ou se você tem ou não dinheiro para investir em equipamentos. Depois de ter visto o quanto a minha fotografia era bem comum lá no início, talvez você esteja pensando agora, se esse cara conseguiu se tornar um fotógrafo desejado e dobrar múltiplas vezes o seu faturamento começando tão mal, eu também consigo. Mas para isso, você precisa começar pela base. Entender e dominar o seu equipamento fotográfico, a sua câmera, o foco dela, as suas lentes, nitidez, seu flash e, claro, os pilares da fotografia. Mas não vamos parar por aí. Ser básico é a única coisa que essa família incrível que estamos formando aqui na Semana da Autoria não quer ser. Então lembre-se, continuar fazendo as mesmas coisas não é o que vai te levar para o próximo nível na fotografia. E perceber isso é o primeiro passo para você desenvolver a autoria e se tornar um fotógrafo desejado. Foi o que aconteceu com centenas de fotógrafos, assim como o Yanan Carapeto, por exemplo, que trabalha somente há 1 ano em seu próprio estúdio e já fez o seu nome no mercado de Recife, se tornando desejado pelos clientes. Agora ele cobra 2 vezes mais o valor de um pacote para casamento, trabalhando muito menos. A galera já tá reconhecendo o meu estilo. Foi ótimo, eu tô achando do caralho, porque tipo, eu sinceramente, eu não achei que esse ano eu ia ter um aumento tão grande na quantidade de trabalho. Tipo, eu comecei o ano com 3, 4 casamentos. Finalizei o mesmo ano com 38 casamentos que eu fechei esse ano. E ainda mais 18 para o ano que vem. E ainda tem alguns para 2021, que eu já fechei também. Pronto, agora para janeiro eu fechei um casamento a 6 mil e a amiga disse, não vou pagar a vista, eu quero você no casamento. Agora que você já sabe quais erros não deve cometer, que são não estar tecnicamente preparado, fazer somente o necessário e não dominar os pilares da fotografia, vamos começar a falar sobre o que fazer, o que realmente funciona e o que você aí precisa saber para desenvolver suas habilidades na fotografia e se tornar um fotógrafo desejado e dobrar o seu faturamento. Mas isso é algo que vamos ver na próxima aula, que entra no ar agora, quarta-feira. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre a autoria e como um novo pilar da fotografia chamado de direção de pessoas vai te ajudar nessa importante etapa da fotografia. Isso, assim mesmo. Aí, ó, boa. Mas antes de você fechar esse vídeo, eu gostaria de te pedir para você deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo, dizendo o que você está achando da Semana da Autoria. Escreve aí o que você aprendeu e até mesmo deixa uma pergunta, porque eu vou ler e responder cada uma delas e o seu depoimento pode aparecer aqui nos próximos vídeos. Essa área de comentários aqui embaixo é o espaço que temos para conversar e trocar ideias e assim formar uma comunidade de fotógrafos que querem evoluir e ser desejados pela sua fotografia. E você também pode pegar o seu celular agora, postar um stories no seu Instagram e me marcar, @RobsonKunz. Bora mostrar para os seus seguidores aí que você está evoluindo e investindo na sua carreira de fotógrafo. Mas não me esquece de me marcar, beleza? Eu te vejo na aula 2, quarta-feira. Valeu, falou!